boa tarde a todos. O Inova é um projeto integrante do Programa para Desenvolvimento da Indústria e tem como objetivo contribuir significativamente para o processo de implantação da cultura da inovação, ampliar a competitividade do setor industrial e aproximar empresários, pesquisadores e agentes do setor público para estimular a geração de negócios e fomentar o desenvolvimento econômico em nosso Estado. Em sua 10ª edição, tem como tema principal Modernize Ideias, Sobrevivência, Visão e Sustentabilidade. Prosseguindo com a programação, o Inova Ceará 2015 traz nesta tarde Rodrigo de Alvarenga, diretor Brasil da Startup Grind, e Rafael Nunes, CEO e cofundador da NutriEduc, para participarem do talk show Desenvolvendo Startups no Brasil. Senhoras e senhores, para trazer-lhes uma mensagem de boas-vindas, convido a usar da palavra o coordenador do Inova Ceará, Mário Gurjão. Pessoal, boa tarde. Bom, o Inova está na 10ª edição. Eu considero hoje o evento mais relevante aqui no Estado de fomento à cultura de inovação, porque a gente nunca trata assim de uma questão só, uma questão específica. Hoje é um momento para a gente de muita alegria estar aqui com vocês. Espero que a tarde seja muito produtiva, que vocês aproveitem aqui a presença do Rodrigo, do Rafael e de outras pessoas que estão aqui para interagir, para tirar o maior número de dúvidas. E queria, em nome do presidente Beto Studart, em nome do Sampaio, presidente do Conselho de Inovação e Tecnologia da Federação, dar as boas-vindas, desejar a vocês uma boa tarde, tá bom? Obrigado. Nós gostaríamos de registrar e agradecer as presenças do superintendente do Instituto Evaldo Lodge Ceará, Ricardo Sabadia, e do professor José Almeida Júnior, do Centro de Ciências Tecnológicas da Unifor. Iniciamos convidando a fazer uso da palavra Rafael Nunes. Graduado em Engenharia de Computação pelo Instituto de Estudos Superiores da Amazônia e pós-graduado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná em Tecnologia Java. Trabalhou em empresas de desenvolvimento de software, telecomunicações e direito. Atualmente é CEO e cofundador da startup NutriEduc, que começou como aplicativo para a dieta dos pontos para se tornar uma multiplataforma voltada para a área da saúde e bem-estar. Com a palavra, Rafael Nunes. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer principalmente à FIEC pelo convite, porque acho que inovação é sempre falar de uma coisa muito boa. E vou contar, antes de começar aqui a minha apresentação, sobre a NutriEduc. O que era a NutriEduc? Eu estava fazendo a minha pós em Tecnologia Java, na UTFPR. Eu tinha que fazer uma monografia de conclusão de curso. Só que assim, os professores deixaram meio que aberto, assim, você escolhe o tema. E eu comecei a procurar temas, etc. E eu me deparei com uma monografia de graduação de uma universidade de Minas, de um rapaz que tinha feito um aplicativo para JME, da dieta dos pontos. Então, o que acontece? Eu sempre tive vontade, na minha vida acadêmica, continuar um projeto de alguém de graduação. E eu vi ali, naquela monografia desse rapaz de Minas, ele deixou um trecho, falou assim, se você quiser continuar, faça esses seguintes passos. E eu, bom, acho que é um desafio bem legal. Peguei, estudei, entendi o que era a dieta dos pontos, só para dar um resumo. Ela foi criada pelo Dr. Alfred Halper, que é um endocrinologista, e ele fez uma série de cálculos que determina assim, cada pessoa tem uma quantidade de pontos para ser consumidas dos alimentos durante o dia. Então, por exemplo, eu tenho 100 pontos. Aí, quando eu for consumir uma maçã, desconta 10 pontos. Vou comer um biscoito, desconta 5 pontos. Então, só que assim, as pessoas tinham que fazer uma série de cálculos para poder chegar nesse valor. E esses valores, o que acontece? Tinha que ficar fazendo no papel. E eu falei, cara, isso aqui não está legal fazer. E muitas pessoas acabavam desistindo da dieta porque está fazendo no papel. Só que assim, como eu estava na pós-graduação, eu precisava fazer um projeto maior. E naquela época ainda eu estava surgindo um pouquinho do Android, do iOS, dos aplicativos. E o que acontece? Eu peguei e fui desenvolver com a tecnologia que eu sabia. Só que aí eu expandi um pouquinho envolvendo um profissional de saúde. Ao invés dele pegar e saber quais são os alimentos que eu devo consumir durante o dia, o profissional ia num site,
né, fazia lá a dieta dele, passava, ó, você tem que consumir esses alimentos, esses, e mandava para um celular ainda naquele JME, o Nokia. Né? E, ok, funcionou, né? Fui muito bem elogiado na banca da pós-graduação, e o projeto ficou lá. Né? Deixei, ok. Eu estava trabalhando na época numa empresa de consultoria jurídica, né? E assim, eu nunca fui um cara que não gostava muito de trabalhar 8 horas e chegava em casa e fazia nada. Eu me achava um pouco improdutivo, por mais que esteja trabalhando 8 horas por dia. Né? E aí surgiu, em 2011, um insight assim, cara, vou pegar aquele projeto, o Android está crescendo e vou transformar isso em um aplicativo para Android. Eu ainda não sabia muito bem programar em Android. O que eu fiz? Eu comprei um livro, estudei o livro, né, e comecei. Passei acho que uns 2 meses estudando o livro. Eu falei, agora eu estou apto a programar um aplicativo para Android. E comecei, vou transformar essa dieta dos pontos num aplicativo para Android. Quando foi em julho de 2012, eu lancei a primeira versão do NutriEduc. Né? Enfim, com um designer totalmente não estava lá muito bem. Né? O que eu tinha feito na época? Como eu não tinha designer e é só eu que estava desenvolvendo, né, por formação sou de computação, eu comprei um pacote de ícones, tinha um site lá que vendia $50 ícones, comprei e falei, cara, vou aplicar aqui e vou lançar. O porquê eu fiz isso? Cara, vou testar. Na verdade, assim, eu não tinha intuito assim, vou ficar daqui, vou lançar, vou ficar milionário com esse aplicativo. Não. A minha intenção era, cara, eu quero ter a experiência de eu colocar um aplicativo, né, e ver as pessoas usando e ver que elas estão, como elas estão interagindo com o aplicativo. E, ok, para minha grata surpresa, né, no primeiro mês dele, em agosto, ele teve 100 downloads. E eu fiquei surpreso, porque eu achei que ia ter tipo 10, 5 downloads. E teve 100 downloads. E eu fiquei, putz, que legal, né? Bem, as pessoas estão interagindo. E aí, as pessoas começaram a mandar e-mail para mim, perguntando assim, olha, implementa essa função, que eu acho que vai ficar legal o aplicativo. Né? E eu ainda, na época, eu estava trabalhando no CLT, né, 8 horas, e eu fazia meio que questão de todos os e-mails que as pessoas me mandavam, eu respondia. Vou pegar aqui e respondia. E aí eu também comecei a entender um pouquinho que quando eu respondia as pessoas, elas ficavam gratas por eu ter respondido. Tipo, elas ficavam falavam assim, nossa, é a primeira vez que eu estou falando com um desenvolvedor de aplicativo, porque eu mando para os outros e ninguém me responde. Né? E foi até curioso, que aí eu continuei respondendo todos os e-mails que chegavam para mim, eu respondia. E aí, durante esse processo, eu comecei a expandir, a melhorar de acordo com que essas pessoas estavam usando o aplicativo e me mandando. E nisso foi crescendo, né, e eu trabalhando 8 horas ali, né, eu estava ainda satisfeito no meu trabalho, só que quando foi em 2014, no início, lá para janeiro de 2014, houve uma mudança de diretoria, né, e o NutriEduc começou a dar um salto legal, que ele chegou, no início de 2014, atingiu 20 mil downloads. Né? E eu falei, cara, eu estou insatisfeito aqui no meu trabalho, o meu aplicativo lá, que está despretensioso, começou a ter uma saída legal. Cara, quando foi em abril de 2014, eu larguei meu emprego. Cara, vou largar e vou me dedicar só para o NutriEduc. Eu nunca fui um cara assim, de vou me planejar e tal. Eu sou meio que na louca. Assim, fui lá e, cara, vou fazer isso aqui, né, ou amanhã eu vou trabalhar e vou fazer. Né? Pedi minha demissão, né? Com o dinheiro que eu tinha recebido, eu peguei ainda investi um pouquinho no NutriEduc. Né? E aí, o que acontece? Eu comecei a perceber que só eu sozinho não ia tocar o projeto. Né? Até porque, enfim, eu tenho série de outras competências que eu não sei. E eu preciso de pessoas para me ajudar a fazer o NutriEduc alavancar. E aí, foi que eu convidei o meu irmão, o Ângelo Nunes. Né? Cheguei, Ângelo, cara, você é um cara formado em administração. Eu sou um cara formado em computação. Cara, vamos ajudar forças aqui para poder fazer o NutriEduc dar certo. Né? E foi aí que, em maio, a gente abriu a nossa empresa chamada Redfire Apps. Então, em maio, a gente falou, cara, vamos abrir uma empresa que, como a gente vai fazer? Cara, a gente não tem grana para tocar no NutriEduc. O que a gente vai fazer? Vamos fazer part-time. Eu vou desenvolver alguns projetinhos para empresas terceiras, tipo aplicativo, site, etc. E no resto da metade, vou desenvolver o NutriEduc. Né? Em maio, a gente começou a pensar o NutriEduc não só mais como dieta dos pontos, mas a expandir mais a ideia dele. Né?
o que eu queria fazer? Eu queria retomar aquela ideia que eu tinha lá na pós-graduação de ter um profissional no meio, passando essas dietas para as pessoas, né? Então, só que para isso eu precisava de uma validação, né? Será que os profissionais vão gostar disso? Será que isso é realmente uma coisa que eles vão usar? Será que eles pagam, vê valor nisso? Então, o que eu fiz? A gente entrou no site do Conselho Regional de Nutrição do Paraná, a gente pegou uma lista de 10 e-mails, né, pegamos lá e mandamos. Olha, a gente quer fazer uma validação, a gente não quer fazer consulta nem nada, só quer saber se isso aqui é uma ideia válida para você, se isso aqui é bom. Dos 10, 3 responderam. A gente já ficou super feliz porque, enfim, a gente esperava que ninguém respondesse, mas 3 responderam. E aí a gente foi nessas consultas e a gente apresentou a ideia no NutriEduc. Disse, olha, profissional, a gente tem aqui uma ideia de você passar essa dieta, né? Ao invés de você entregar no papel para o teu cliente essa dieta, que tal você entregar essa dieta via aplicativo? Os profissionais falaram assim, olha, essa é uma ideia legal, muito boa. O porquê? Porque todas as pessoas que estão vindo aqui com a gente, né, a gente passa a dieta no papel e entrega. Daqui a 2, 3 semanas, elas têm um retorno e elas falam assim, olha, doutor, essa dieta não está funcionando. Não está funcionando, mas o médico fala, mas por que? Não está funcionando, estou fazendo aqui e tal. Então, o que eles estão fazendo? Eles falam assim, então faz o seguinte, anote tudo que você está fazendo. Anote todos os seus hábitos que você está fazendo. Olha, comi isso aqui no café da manhã, comi isso aqui no almoço, etc. Quando as pessoas passam a anotar e ver o que elas estão fazendo, aí a dieta tem efeito. Ou seja, a gente tem ali a gente começou a perceber que o acompanhamento e o monitoramento da dieta era uma coisa importantíssima para eles, né? E, além disso, muitos desses pacientes, quando vão nutricionistas, eles chegam lá e tentam contar uma história. Aconteceu isso, que não sei o quê e tal. E, às vezes, isso custa tempo para o profissional, né? Não que a gente quer reduzir o tempo da consulta, mas é reduzir o tempo da consulta com qualidade, com dados, né? Porque hoje os dados ficam todos no papel, né? Então, a gente começou a entender que o NutriEduc poderia se expandir para isso. Nessas 3 pessoas, um se tornou nosso cliente. Em uma validação que a gente fez, ele gostou tanto da ideia que ele já tinha, na época, tinha assinado um pré-contrato, 3 meses depois ele assinou um contrato de 2 anos com a NutriEduc, né? E aí, a gente começou também a se envolver mais com o ambiente de startups, até então, porque a gente não sabia, né, como é o empreendedorismo, etc. Foi até que em maio aconteceu o primeiro evento do Startup Grind em Curitiba, né, que no caso o Rodrigo apresentou, e a gente teve a felicidade, né, de conhecer o Rodrigo lá nesse evento, porque eu me lembro que até hoje, no final do evento, o Rodrigo disse, olha, eu quero conversar com cada um de vocês, quero entender o projeto de vocês, o que é que vocês fazem, né? E a gente ficou, eu e o Ângelo, falou, cara, vamos ficar até o final para conversar com o Rodrigo e tal, né? E a gente ficou. Só que a gente tinha uma demanda que eu tinha visto em sites, etc., que não era só, às vezes, entregar a dieta, eu queria melhorar, por exemplo, a imputação de dados. Isso é uma coisa sempre que me incomodou. Assim, se eu puxar o celular e vou ficar marcando o que eu comi. Eu tinha visto um artigo de um sensor que estava sendo desenvolvido em Israel, que ele lia as informações nutricionais dos alimentos. E eu queria, cara, isso aqui tem que vir para o NutriEduc, isso aqui tem que vir, né? Mandei e-mail para os caras, obviamente, não me responderam. E aí foi que o Rodrigo começou a entrar no nosso caminho. O Rodrigo falou, olha, eu tenho Startup Grind, tenho representação da Startup Grind de Israel, posso ajudar vocês? Tal, me manda o e-mail que vocês querem que eu vou fazer esse e-mail de vocês chegarem até a empresa lá. E isso aconteceu. O nosso e-mail chegou através do Startup Grind lá do Brasil, foi para Tel Aviv, de lá eles encontraram a empresa lá, a fabricante, a gente marcou o Skype, etc., e agora a gente está numa negociação meio estratégica com eles. Resumidamente, foi essa uma historinha inicial do NutriEduc. Só que para a gente poder entender bem esse mercado de saúde e bem-estar, a gente teve que fazer uma pesquisa bem mais a fundo ainda, né? Entender o porquê, o que é a saúde, o que é o bem-estar. E a gente viu algumas oportunidades nisso. A gente percebeu que a gente buscou esses dados, que 70% da população mundial é considerada sedentária, segundo a Organização Mundial da Saúde. E que 52,5% da população brasileira já está acima do peso, né? Esse é um dado bem recente, né, do Ministério da Saúde.
e que ocorre 300 mil mortes no Brasil por culpa de sedentarismo. Ou seja, a gente tem um problema de gestão de clínicas, a gente tem um problema de saúde, e também que nós temos aqui somente 33,8% da população pratica atividade física no seu tempo livre. Ou seja, nós temos um dado bem preocupante com relação à saúde. E é por isso que a gente começou a perceber também que há campanhas e há motivação para as pessoas praticarem mais atividades físicas, terem uma alimentação mais saudável. E aí que a gente entrou com o Nutreduc. Primeiramente, a gente, para poder pegar esse gancho ali desses dados, a gente tem do lado os profissionais de nutrição que têm esse problema de acompanhamento, e do outro nós temos esse problema global de saúde. Então, ao acompanhar diversos pacientes nas suas relações médicas, a gente identificou que os tratamentos nutricionais não eram seguidos de forma adequada. Segundo os próprios profissionais, as causas deles são falta de disciplina, tempo, dificuldade e organização da dieta. Então, eles têm esse problema e isso tem dificultado as pessoas seguirem as dietas. Como a gente resolve isso? A gente cria um elo sigiloso e confiável entre os profissionais de nutrição paciente através do app da Nutreduc. Os tratamentos simplificados, acompanhamento de forma unilateral em tempo real. Aqui, a plataforma, o Nutreduc, o profissional entra no nosso sistema, passa a dieta, passa todos os cálculos, ele envia para o app, e lá no app ele começa a fazer o acompanhamento da dieta dele. Então, quando a pessoa for voltar lá, o profissional já tem um painel de acompanhamento ali, completo, com todos os gráficos de comportamento que você teve ao longo da sua dieta. E aí o que acontece? Eu consigo dar mais efetividade, mais qualidade naquela consulta. Além disso, a gente cria um canal de aproximação. Como a gente faz isso? A gente tem aqui agendamentos online, painel de gráfico em tempo real, entrega da dieta, históricos e relatórios. Por que a gente incluiu o agendamento? Mas o que o agendamento tem a ver com dieta, etc. Todos os profissionais que a gente foi, para agendar uma consulta ainda é papel, caneta, fichinha, tira arquivo, coloca arquivo, anota. Todos são assim. 95% nós são assim hoje. A gente falou, cara, não dá para ficar mais assim, nós estamos no século XXI. Esse tipo de agendamento não dá mais para ser assim no papel. Nosso modelo de negócio hoje ele é B2B2C. O que significa isso? Hoje a gente não abandonou a dieta dos pontos, que é aquela que foi a impulso para a gente chegar onde nós estamos. O que acontece? Hoje, quando você baixa o aplicativo da dieta do Nutreduc, tanto no Android quanto no iOS, você ganha gratuitamente a dieta dos pontos. E lá, você começa a colocar os seus hábitos alimentares, você começa a fazer uma dieta. Se você tem interesse em migrar para um profissional, basta você clicar lá, e aí você diz assim, olha, eu queria agendar uma consulta com este profissional aqui da plataforma. Ele já vai fazer o pré-agendamento para você. Só que quando você for na dieta, ou você for na consulta, aliás, o profissional já vai ter o teu relatório de dieta dos pontos, porque você já estava fazendo. E aí o que acontece? Ele já vai conseguir direcionar melhor a tua dieta. Ao invés de fazer aquela série de perguntas, ele diz, não, aqui na dieta dos pontos você estava fazendo assim, teu comportamento era esse, agora vamos fazer aqui uma nova dieta qualificada. B2B, enfim, o Nutreduc entra para esses profissionais com uma plataforma de nutrição. Vou lá fornecer para eles, passa a dieta, passa aqui as fichas de antropometria, as anamneses, entrega para os pacientes, tem todo o relatório completo, e passa ainda aquele gráfico de acompanhamento lá. E aqui todo o nosso serviço é adicionado a planos. Então, hoje, basicamente, muitas das startups, etc., têm adotado principalmente esse modelo de assinatura. E a gente também adotou um plano de assinatura para os profissionais, então o profissional assina lá uma mensalidade com a gente. E para o cliente final, que, por exemplo, assim, não sou profissional, mas eu estou usando o Nutreduc com dieta dos pontos, a gente vai oferecer algumas dietas premiums. Hoje, a dieta dos pontos é porta de entrada para todo mundo. Mas a gente vai oferecer, está aqui nos próximos meses, algumas dietas premiums, por exemplo. Você tem problema de diabetes, mas quer fazer a dieta dos pontos. Aí você vai pagar uma mensalidadezinha lá, um custo bem baixo.
Ah, eu sou celíaco. Tá, aqui você compra uma dieta de celíaco. Isso também no aplicativo. Aqui, o modelo B2B, a gente oferece agendamento, atendimento por chat, painel de controle, páginas de conselhos, histórico e marketing one-to-one. Agendamento online foi aquilo que eu já comentei, que não dá mais para ficar no papel, né, e caneta fazendo agendamento. Atendimento por chat. Esse aqui foi interessante, porque alguns profissionais falaram que eles estão dando o WhatsApp deles para algumas pessoas acompanhar a dieta. Assim, doutor, você me falou aqui que eu devo comer frango no almoço, só que aqui no meu refeitório tem carne, o que eu faço? Aí eles mandam uma pergunta pelo WhatsApp. Só que essas perguntas ficam numa base que você não pode minerar depois. Entendeu? Isso são perguntas que podem gerar depois um FAQ, perguntas e respostas padrões. Né? E também uma base de conhecimento a ser explorada. Painel de controle. Bem, conforme você vai passando a dieta, ali, o profissional passou para a dieta para você. Quando você voltar, já vai ter um painel completo de que atividade física você fez, que alimentação você fez, etc. Histórico. Bem, aqui tem a base do teu histórico alimentar. Né? Ali, aquela base, hoje, né, a gente até vê em outras palestras, que é uma base muito valiosa. Você tem análise desse comportamento, né, que você pode explorar, inclusive fazer até ações depois de preventivas. Né? Porque hoje a área de saúde ela atua principalmente na doença, ela não atua na prevenção. E nós, quando Nutriduc, a gente entende que a gente pode atuar na prevenção e não na doença. E aqui, o que o cliente final, lá, o paciente final, o que ele ganha? Né? Bem, do lado eu tenho profissionais que vão poder me acompanhar, né, através de um aplicativo, ou seja, a gente até viu alguns, eu vou te receitar um aplicativo, né, eu vou te passar um aplicativo, vou te acompanhar. Plano de saúde é o nosso próximo estágio. Né, imagina se você tem lá Unimed, Romil, e você possa ter programas de reeducação alimentar através do Nutriduc. As dietas em si, a gente também colocou aqui uma área de fitness. O porquê disso? Porque a gente entendeu que não dá para trabalhar com alimentação e atividade física separados. Elas se complementam. Né? E a plataforma nas dois principais dispositivos, que é o Android, iOS e um sistema web. E aqui, falando um pouco de análise de mercado, a gente pegou aqui um mercado de forma bem macro aqui. Segundo o Pouzani, vocês conhecem o Pouzani, ele foi um assessor do George W. Bush. Né? Ele, em 92, ele disse que o próximo trilhão seria a internet e computação nos anos 2000. E ele acertou. Recentemente, ele escreveu um livro que ele disse que o próximo trilhão vai ser a área de saúde e bem-estar, até 2017. 103 bilhões, segundo a Euromonitor, os valores entre 2012 e 2017, estima-se que China e Brasil adicionarão em vendas relacionadas à área de saúde e bem-estar. E 34 bilhões, segundo também a própria Euromonitor, alimentos light, diet, sem glúten, lactose, naturais, orgânicos, que são hoje taxados, né, e estão ligados à área de saúde e bem-estar, foi o valor movimentado no Brasil em 2013. Ou seja, nós temos aqui uma grande oportunidade de mercado. E aqui, falando um pouquinho mais do mercado dos profissionais, a gente fez o levantamento do Conselho Federal de Nutrição, que tem 98 mil nutricionistas no Brasil, sendo que 26,5 deles estão em São Paulo, 11,2 deles estão no Rio de Janeiro e 6,12 no Paraná. E aqui, cardiologistas. Né? Algumas pessoas podem questionar, mas o que a logista tem a ver com dieta, etc. Cardiologista passa dieta. Para você que sofreu um infarto, você tem que seguir depois uma dieta rigorosa. E você não pode falhar naquela dieta, senão você pode ter de novo um problema até mais sério. Né? Então, Nutriduc para acompanhar. Hoje o mercado de cardiologistas tem 11.568 no Brasil, 53% deles estão no Sudeste e 18% deles estão no Sul do Brasil. São dados do Conselho Federal de Medicina. E os endocrinologistas. Né? Endocrinologistas hoje tem 3.466 no Brasil, 58,6% deles estão no Sudeste e 17% deles estão no Sul do Brasil.
Hoje, nosso status atual, nós temos o nosso primeiro cliente, que é a Clínica Nutrição Avançada. É uma clínica bem conceituada lá em Curitiba. Hoje nós estamos nessa fase aqui. A gente já lançou uma nova versão do Dieta dos Pontos. Nós estamos validando agora a plataforma web em versão beta. A gente agora em novembro vamos iniciar uma integração com a Mi Band da Xiaomi, que até essa pulseirinha aqui está comigo. O que é essa pulseira? Ela é um gadget, que ela monitora os teus passos e teu sono, né? E a gente foi um dos primeiros, né, a entrar em contato com a Xiaomi para realizar essa integração, né? A Xiaomi já passou a documentação para a gente, né? Essa documentação, inclusive, é bem complicada, eles liberaram, mas eles liberaram para a gente fazer a integração. Então, hoje, se você baixar o app da NutriEduc, nos próximos meses a gente vai lançar uma versão que você poderá ter o controle de queimas de calorias e o monitoramento do teu sono, né? Inclusive, até curiosidade, ela consegue saber exatamente a hora que você dormiu e a hora que você acordou. Não sei como ela faz isso, mas ela faz. Os próximos passos aqui, a gente vai trabalhar ainda com versões wearables, a integração aqui com aquele outro sensor de Israel que nós está para ouvir. Em fevereiro de 2016, nós vamos preparar para distribuir o aplicativo hoje da Xiaomi, que inclusive hoje, próximo slide aqui, vamos falar da Lei do Bem também, que o nosso aplicativo já sai de fábrica nos celulares da Xiaomi. E ainda mais versões wearables. Também a gente vai fazer algumas customizações para os relógios inteligentes, tanto o Apple Watch quanto o Android, o Moto 360 e etc. E aqui a Lei do Bem, né? Não sei se alguém conhece a Lei do Bem. Ela dá isenção de impostos para fabricantes de celulares se eles trouxerem embarcado aplicativos feitos no Brasil, né? Então, hoje, a NutriEduc sai de fábrica nesses 4 aparelhos, da Philco, da Multilaser, da Huawei e da Xiaomi, né? E o da Xiaomi foi bem legal, porque aí a gente conseguiu estreitar os relacionamentos com eles, para que eles pudessem fornecer, inclusive, até a API para integração com a pulseira deles, com a Mi Band. A gente já foi, ano passado, 5º lugar no desafio de startups no Paraná, e a gente foi finalista do Desafio Brasil de Startups. Hoje, né, são dados atualizados, o aplicativo tem 29 mil downloads no Android, né, desde que foi lançado lá em 2012. E em janeiro desse ano a gente lançou a versão para a versão da Apple, né, o iOS, e já teve 3.600 downloads. Isso aqui não estou contando que a gente está fazendo grande investimento em marketing, totalmente orgânico, né? Enfim, aqui algumas mídias, né, que a gente já saiu na Gazeta do Povo, lá o Jornal do Paraná, aqui na página, essa foi bem legal, que eles perguntaram assim, e se der certo? Né, que aí o questionário são assim, você largou teu emprego para se dedicar a uma startup. Então, e se der certo? Hoje a nossa equipe tem eu como desenvolvedor, meu irmão que é o cofundador junto comigo, tem uma equipe de desenvolvimento, tem 2 médicas, uma endocrinologista e uma clínica geral, e o Rodrigo de Alvarenga, que é o nosso mentor. Parceiros. Hoje, a gente tem esses parceiros, que são realmente parceiros bem estratégicos, né, e que fizeram investimentos na startup. O Facebook, a gente tem parceria com eles no programa do FB Start, né, eles já aportaram $20 mil na gente com serviços, né. Esse aqui é um programa que, se você estiver validando uma ideia, você pode entrar no site da FB Start, que você pode solicitar crédito que eles te dão. É um programa bem legal da FB Start. Quando saiu, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever, e eles deram realmente esse crédito para a gente. Tem bastante servicinho lá, por exemplo, tem da Zendesk, tem da MailChimp, enfim, tem uma série de serviços lá que é bem legal. O da Xiaomi, né, que essa integração que a gente, além de estar com eles embarcado nos celulares do Redmi 2 deles, a gente agora vai fazer a integração com a Mi Band. Startup Grind, enfim, né, contei aqui a história da integração com o sensor de Israel lá que eles ajudaram. A Contabilizei também é uma outra startup, não sei se alguém conhece, mas eles nos ajudaram dando 6 meses para a gente de contabilidade, né? Então, eles deram esses créditos para a gente. E a RAG, através do Rodrigo, né, que já aportou R$50 mil na gente, né, com desenvolvimento desde o ano passado até o presente momento,
que fez com que a gente chegasse nesse ponto agora que nós estamos, que é o momento pré-operacional. E gostaria de agradecer vocês, né? E se tiver alguma dúvida, só perguntar. Muito obrigado. A seguir, convidamos a usar da palavra Rodrigo de Alvarenga, diretor Brasil da Startup Grind, maior comunidade global de startups. Formado em administração com especialização em finanças e bank pela FGV São Paulo, MBA pela Business School São Paulo, pós-graduado em desenvolvimento econômico pela Universidade Federal do Paraná e mestre em desenvolvimento econômico pela Universidade Federal do Paraná. É responsável pela implantação do núcleo da Anjos do Brasil em Curitiba, maior rede de investidores anjo do país. É coordenador do curso de administração da Escola de Negócios da PUC Paraná. Com a palavra, Rodrigo de Alvarenga. Boa tarde, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer aqui a FIEC e o pessoal que está conduzindo a organização do evento, o pessoal da 85 Labs aqui também, que vai apresentar depois algumas coisas para vocês, bem interessantes. Eu achei muito bom o tema que vocês escolheram para tratar, desenvolvendo startups no Brasil. Isso é um negócio bastante difícil de fazer. Não só pelo lado do empreendedor, vocês ouviram uma história aqui resumida que pula vários dos... O Rafael intencionalmente pulou várias das agruras que eles viveram ao longo desse tempo. Não foi fácil, foi uma jornada cheia de sangue, suor e lágrimas, para chegar num estágio em que eles já conquistaram muita coisa e ainda tem muita coisa para fazer e muito o que conquistar. Por que é tão difícil fazer isso no nosso país? Eu recentemente dei uma palestra sobre ecossistemas de inovação, fazendo a comparação de algumas regiões do mundo, né? Desde um pouco do Vale do Silício, um pouco de Boston, que é um local que tem um modelo mental diferente nos Estados Unidos comparado com o do Vale, passando por Ásia e Oriente Médio. E foi interessante porque, de uma forma geral, as pessoas, nós no Brasil não esperamos de vários lugares do mundo praticamente nada. A gente tem a impressão que certos lugares do mundo estão dormindo, está todo mundo, ninguém faz nada. E tudo que a gente tem a fazer é seguir no nosso ritmo, na nossa velocidade, e seremos grandes um dia. E isso não podia ser mais mentira, né? O resto do mundo está correndo numa velocidade muito maior do que a gente tem imprimido no Brasil, do ponto de vista de desenvolvimento, de inovação, do ponto de vista do suporte ao ambiente de startups, do ponto de vista da inovação na indústria, né? Nós temos na nossa cultura, infelizmente, alguns aspectos que nos servem de âncoras, e eles nos atrasam e nos atrapalham bastante. Nessa palestra, eu abordei um tema, foi um pouco polêmico, porque no local onde eu estava também tinha uma relação razoavelmente grande com o ambiente da indústria, e daí você vai falar sobre alguma coisa que critique o ritmo da nossa evolução na indústria, então isso nem sempre é bem-vindo. Mas eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer no Brasil é começar a tratar do problema de frente, né? E não de lado. Nosso problema não é só o governo, qualquer que seja ele, nosso problema não é só a presidência da República, qualquer que seja ela, ou qualquer que seja o partido. Nosso problema somos nós. Nós temos um modelo mental para empreender, para tocar empresas, para administrar a realidade econômica e social do Brasil, que não nos ajuda, né? Se nós pegarmos exemplos como os países na Ásia, os tigres asiáticos, que se construíram a partir do nada, durante um período que varia de 50 a 60 anos, saindo de uma população analfabeta na sua maioria, pessoas que viviam descalças e que saíram de situações de guerra com seus países completamente destruídos. 50 ou 60 anos depois, elas ocupam locais nos rankings internacionais de IDH, de educação, de competitividade, muito à frente do Brasil. Se a gente considerar que esses países, em geral, não têm recursos naturais relevantes, muda um pouco de figura como a gente se enxerga. Então,
eu gosto de trazer para a mesa uma discussão muito importante. Por que é importante desenvolver startups no Brasil? Porque talvez seja o principal meio da gente mudar o nosso modelo mental. Da gente olhar para as coisas, para as dificuldades, para as oportunidades e encará-las de uma maneira diferente. Quando a Coreia, saída da guerra do Vietnã, né, dos efeitos na região, se dividiu em duas partes, uma Coreia do Norte comunista e uma Coreia do Sul amparada pelo capitalismo, eles tinham o quê? Nada. Absolutamente nada. E de lá para cá, eles se tornaram uma das maiores rendas per capita do mundo, um dos melhores sistemas educacionais do mundo, um país que zela e cuida e constrói inovação, porque isso está embrenhado no tecido social deles. Como que eles construíram isso? Foi num dia? Claro que não, mas foi rápido. Por quê? Porque eles tinham um plano, eles desenharam um plano, e eles implantaram um projeto, e eles levaram esse projeto à frente. Tiveram problemas, tiveram erros, tiveram acertos, tiveram consertos no plano, mas eles levaram o plano até o final. Ou vêm construindo esse plano até aqui. E os resultados são evidentes. Que recursos eles tinham na época para amparar esse processo de crescimento? Nenhum. Uma população que, basicamente, analfabeta, que vivia em condições super precárias. Por que eles conseguiram fazer isso em 50 anos? Por que Taiwan conseguiu fazer isso em 50 anos? Por que Singapura? Por que a Malásia? Por que a Tailândia? Por que, por exemplo, Dubai fez isso em 28 anos? Alguém vai levantar a mão e vai dizer assim, petróleo, claro, eles têm muito óleo lá e tal. Pois é, né? Um lugar que tem só areia, não tem água, tem um mar, mas não tem um litoral como o do Brasil, consegue atrair por ano mais turistas do que nós atraímos. E eles ainda tiveram que fabricar um litoral artificial. Dubai foi construída em 28 anos. A cidade que hoje todo mundo fala, comenta, vê fotos por aí, etc. Como que essas coisas acontecem? Planejamento, meta, objetivo, foco. Eu sei aonde eu quero chegar, por isso é muito mais fácil eu tomar as decisões que eu preciso tomar para chegar lá. Não sei vocês, né, mas para mim está me parecendo super igual o que a gente faz aqui no Brasil, né? A gente com certeza tem planejamento, certamente a gente sabe onde quer chegar e, por conseguinte, a gente sabe tudo o que a gente tem que fazer e sabe o que não devemos fazer. Vocês pegaram a semelhança, né? Tipo, todo mundo pegou, né? Eu sou meio ruim de piada, gente. Vocês precisam me ajudar aí, tá? Ora, vamos voltar para a Ásia, né? Por que eles fizeram isso? Porque eles se empenharam. Porque eles fizeram escolhas que doeram, mas eles levaram essas escolhas à frente. A Samsung, para quem não sabe, que hoje todo mundo conhece. Quem não conhece a Samsung aqui? Levanta a mão. Às vezes tem um desavisado que não estava prestando atenção. A Samsung era uma empresa que fazia um negócio incrível antes de se tornar uma empresa de tecnologia. É um negócio que, quando eu descobri, quando eu soube essa curiosidade, eu fiquei chocado. A Samsung era uma empresa que fazia couro de peixe. Tudo que vocês veem da Samsung aí é a nova Samsung, mas o que a Samsung fazia mesmo era couro de peixe. E ela saiu de couro de peixe para uma empresa de tecnologia. Incrível, né? Realmente incrível. Bom, a gente faz couro de peixe aqui no Brasil, eu nem sei, não faço a menor ideia. Mas se eles conseguiram fazer isso em 50 anos ou menos, por que nós não conseguiríamos? Vamos fazer uma pequena comparação. O que a Coreia tem de recursos naturais relevantes? Nada. Ela fica estrategicamente posicionada em algum lugar? Não. O que né, fez? Os Estados Unidos botaram dinheiro lá porque eles estavam brigando com o comunismo, então tinha que manter metade capitalista para provar que o comunismo não dá certo? Ok, mas você pôr dinheiro e garantir resultado não é a mesma coisa. Você pode pôr dinheiro em qualquer coisa e mesmo assim não ter resultado. A gente conhece isso no Brasil. O nosso dinheiro vai para algum lugar, certo?
Não sei os de vocês, mas o meu dinheiro vai para algum lugar. Eu não sei aonde ele vai. Aliás, um dia desses eu quero investir numa startup que consiga rastrear a minha grana para eu saber em que bolsas ela passa. Puta, eu ia achar isso massa. Já pensou? GPS do dinheiro. E ele vai vai mostrando um PIN lá no Google Maps. Olha o teu dinheiro aqui. Está no bolso do político tal, está no bolso do fulano tal, está no bolso tal. Já chegou numa conta. Vai lá e pega. Pronto. Porra, ia ser sensacional, ia ser muito fácil. Mas então, vamos... Brasil, o que a gente tem aqui? Toda sorte de recursos naturais. Clima, agronegócio, commodities metálicos e não metálicos. Ah, mas... Pô, Rodrigo, mas veja bem... Nós somos o Brasil. Eu sei. A gente, infelizmente, colocou no hino lá que nós estamos deitados em berço esplêndido. Eternamente. Né? A gente caprichou. Né? Não bastava dizer que a gente ia ficar deitado, a gente quis ainda ressaltar que tem que ser eternamente. Eu estou numa cruzada para convencer as pessoas a desistirem de ficar deitadas eternamente em berço esplêndido, porque o único lugar para onde nós vamos... Se nós continuarmos dessa forma, é para o fracasso total. Por que o fracasso total? Não tem nada que salva no Brasil? Não terá. Por enquanto ainda tem, mas não terá. Se a gente seguir nesse caminho, nós chegaremos num lugar que poderá ser considerado fracasso total como sociedade. Economicamente, talvez não totalmente, mas como sociedade, chegaremos a esse lugar. E, lamentavelmente, eu ouvi recentemente de um estrangeiro que a visão dele do Brasil é a seguinte. O Brasil é um país que corre para chegar em último. O nosso negócio é chegar em último. Rankings de competitividade globais, péssimo. Ranking de DH, péssimo. Ranking de seja o que for. A gente perde para países que a gente nem sabe onde fica. Você tem que pegar um globo, ficar lá na lista. Onde é esse lugar aqui? Ah, tá. Nem sabia que esse lugar existia. Tem rankings que a gente perde para o Sri Lanka, para países da África, para... Olha, é incrível. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de fazer isso, mas se vocês fizerem isso, vai dar uma deprê em vocês incrível. Vocês vão passar uma semana tendo dificuldade de olhar no espelho, porque vocês vão olhar no espelho e falar assim, nossa, eu sou brasileiro, meu Deus... Qual que é o convite? O convite é mudar o país. Fácil? Não, difícil. Como que a gente faz isso? Um dos caminhos, e eu acho que do meu ponto de vista é o principal caminho e o melhor caminho, é fazendo exatamente isso. Desenvolvendo startups no Brasil. Pô, Rodrigo, mas é a segunda vez que você fala isso. Por que você está falando isso das startups? Porque as startups, em si, ser uma startup não quer dizer nada. Hoje está na mídia, é o buzz do momento. Então, por exemplo, agora, como eu estou tendo contato com o universo acadêmico mais recentemente, é interessante porque todo jovem quer ter uma startup para poder se inserir socialmente. Então, ele chega nos amigos, o que você faz? Ah, eu tenho uma startup. Pô, legal. Joia. Não é isso, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de ter uma startup por quê? Porque o modelo mental de desenvolvimento de negócios com esse tipo de abordagem, ele é diferente. Como que ele é diferente, Rodrigo? Ele é diferente porque, primeiro, como é que a gente faz uma empresa normal? Normalmente ela nascer. Alguém teve a brilhante ideia de construir uma padaria, e padaria é um negócio sensacional, eu uso todos os dias, por favor, não parem de construir padarias. Ah, eu vou fazer uma padaria e tal, não quero mais ser funcionário, pego o meu dinheiro, vou lá, escolho um lugar, faço um estudo no Sebrae, tudo mais, monto minha padaria, começa a funcionar. Então você gasta uma grana para alugar, para equipar, para comprar estoque, para contratar funcionário, para preparar o lugar. Aí, depois que você gastou todo esse dinheiro, você vai lá e abre. Qual a garantia de sucesso? Nenhuma. Qual a garantia que você vai ter público no primeiro dia? Nenhuma. Qual o público que provavelmente você vai atingir? Todo mundo que mora perto da sua padaria. É o público provável. Por que provável? Porque se o cara já está viciado na outra padaria, tipo eu, que sou um cara de hábitos, eu sempre vou na mesma padaria, o que acontece?
você ter um custo para convencer aquele sujeito a mudar de padaria. Isso é fácil? Não. Porque o hábito, você sai de casa, você chega na padaria sozinho, você nem viu por onde você passou. Então, quando uma pessoa faz isso, ela está fazendo uma aposta incrível na construção de um negócio. A maior parte das empresas pequenas que nascem no Brasil, microempresas, empresas que começam com o carrinho de cachorro-quente, começam assim. Com a diferença que você não pode levantar um dia e falar assim, puxa, minha padaria está no lugar errado. Eu vou levantar a minha padaria e vou levá-la para outro endereço. Isso vai custar uma fortuna. O carrinho de cachorro-quente é um modelo mais interessante. Por quê? Porque se você não tem um ponto bom, você troca de ponto. Talvez tenha uma burocracia na tua cidade para conseguir uma licença para mudar de ponto. Qual que é a diferença, então, da padaria para o carrinho do cachorro-quente? Uma principal, mobilidade. Eu vou atrás do meu público. Se eu não encontrei meu público no endereço 1, eu posso ir atrás do endereço 2, ou 3, ou 4, até achar o lugar onde o público daquele entorno adquira o vício de comer o meu cachorro-quente, e o meu cachorro-quente seja o melhor do mundo, por isso eu paro lá e fico lá e provavelmente me estabeleço lá. O que isso tem a ver com startups? Startups são empresas que começam totalmente diferente de uma empresa tradicional. Uma padaria pode ser um exemplo meio esdrúxulo, mas se você for construir uma indústria, milhões para a sua indústria começar a funcionar, e você não sabe se você vai ter sucesso. Se você tiver num setor, por exemplo, que fornece para a construção civil, e estiver passando um problema de demanda, você vai ter sérios problemas. Vai ter que mandar a gente embora, já tem estoque que você está lá, vai ter que esperar, não sabe o que vai fazer com aquilo. Se você estiver fornecendo para o setor automotivo, você provavelmente vai ser um cara super exprimido no meio entre a cadeia do comprador final, que é uma montadora, e dos teus fornecedores, que certamente serão maiores do que você. Se você for um pequeno laboratório de manipulação, para você concorrer com grandes laboratórios, é muito difícil. Só que esses modelos, eles privilegiam grandes empresas com grandes recursos. Porque a grande empresa, multinacional ou não, com um volume grande de recursos, ela pode errar mais. Ela pode fazer a mesma bobagem várias vezes, porque ela tem fluxo de caixa, ela consegue se manter. Quando você é uma empresa menor e concorre num ambiente de empresas maiores que você, se você usa o mesmo modelo mental que eles, você vai perder, porque você vai ter um bolso mais curto. E nós não estamos num país que tem recursos para dar suporte para a tua empresa disponíveis. Você é atendido com um cafezinho no Ministério da Ciência e Inovação ou no Ministério do Desenvolvimento. Em 5 minutos você está na sala para conversar com o ministro, para levar a sua queixa, e ele te atende e te entrega um benefício, seja o que for. Não acontece assim. Recursos de investimento via fundos de participação no capital no Brasil, mesmo no ambiente tradicional, não ligado à tecnologia, não são fáceis de conseguir, porque ou você é pequeno demais, ou você é informal demais, ou você está num mercado com participação que não é muito relevante. Seja como for, não é simples. Só que o que nós ainda não percebemos e que em outros lugares do mundo as pessoas já perceberam, os governos já perceberam, as indústrias já perceberam, os empresários perceberam. Empresas de tecnologia, que são mais comumente conhecidas como startups, elas têm um modelo assim: eu preciso errar rápido e errar barato. Eu preciso fazer muito mais com muito menos. Antes de eu construir a minha indústria, a minha planta, etc., né, eu preciso descobrir se o meu produto ou serviço realmente atende uma dor, uma necessidade ou um prazer, porque são só essas 3 coisas que motivam alguém a adquirir alguma coisa. Ou é uma dor, que é um problema que você tem, ou é uma necessidade, que é algo do que você não pode fugir, ou é um prazer, é algo que você anseia por ter. Nenhuma outra coisa que não essas 3 motivam o cliente a ou a comprar a sua solução, o seu serviço, etc. Ou seja, se essas empresas elas nascem de uma forma mais rápida, se elas encontraram métodos de chegar no mercado e validar se o produto delas é interessante,
Se você, que é o usuário, pagaria por ele, quanto você pagaria por ele? De que forma ele atende a sua dor, necessidade ou prazer? E aí você aprende com isso. Vai lá e lança um produto que a gente chama de MVP, que é o produto mínimo viável. O que é esse tal desse MVP? É simples, é um produto que não está pronto totalmente, mas que você lança para que os seus clientes comecem a usar, sabendo que é uma comumente conhecido como beta, muitas vezes as pessoas entendem isso como uma versão beta. Delas te dão um feedback de graça, você aprende, corrige, e aí vai melhorando. Então você vai iterando, né, a gente chama, vai interagindo com o seu cliente, seu usuário, vai melhorando o teu produto e vai colocando ele no mercado em versões cada vez melhores. Qual que é a diferença disso para o formato tradicional? Total, porque você só vai investir num pedaço, se você tiver fracassou, não deu certo, não encontrou um público, e você vai precisar mudar tudo o que está fazendo, custou muito mais barato. E você gastou muito menos tempo. Nos Estados Unidos, Canadá e Europa, cada vez mais comum a existência do que a gente chama de venture capital, ligado a grupos empresariais. O que são isso? São grupos empresariais tipo Google. Google é uma empresa de tecnologia que tem um braço que para fazer venture capital, para fazer investimento em empresas nascentes de tecnologia, em que eles colocam dinheiro nessas empresas, porque o custo de desenvolvimento tecnológico de uma empresa como a do Rafael é muito mais baixo do que para fazer tudo isso numa empresa tradicional. Porque questões trabalhistas são diferentes, uma série de aspectos muda. Motivação. Motivação é diferente. Ele trabalha 38 horas por dia, e se tiver na semana de lançamento de uma etapa do produto dele, ele vai trabalhar 500 horas por semana. Por quê? Porque ele está fazendo algo que tem um propósito para ele e para o time dele. Não é só, estou trabalhando na empresa, bati meu cartão, tenho que sair para almoçar a tal hora, depois tenho que ir embora a tal hora, porque senão meu chefe me enche meu saco, meu chefe é um chato, não vou com a cara dele, então eu quero ir embora o mais rápido possível, porque assim eu me livro dele, aí eu vou fazer alguma coisa que é mais divertido, ou que eu curto mais. Vou estar com a minha família, eu vou para o happy hour e falar mal do chefe. Essa é uma instituição nacional, né? Happy hour para falar mal do chefe é um negócio... E é curioso, você precisar trabalhar num lugar a semana inteira, tirar algumas horas para sair para beber, chamar aquele momento de happy, né? Que é o momento em que você está descendo a lenha no lugar que você acabou de passar 5 dias trabalhando. Me explique qual é a contribuição da produtividade ou da eficácia, eficiência ou efetividade desse grupo de pessoas num ambiente que as pessoas detestam ou que elas não gostam. Podem até nem detestar, mas que elas não gostam. Quanto isso vai ajudar o teu negócio a ser bom, a ser o melhor negócio? Esse cara tem uma equipe de várias pessoas, vocês viram lá, que as pessoas, por enquanto, estão na fase de que estão investindo tempo part-time, né? Tem os seus outros trabalhos de freelance ou trabalham em alguma empresa e o resto do tempo se dedicam ali. E eu tenho certeza que elas fazem mais pela Nutreduc do que fazem pelas empresas onde eles trabalham. Porque eu acompanho de fora, eu tenho certeza absoluta disso. E ele não paga. Olha que tesão, ele não paga. Animal. O que ele faz? Ele tem uma equipe que está trabalhando pelo propósito de fazer o Nutreduc dar certo. Todos eles têm um vesting de um percentualzinho da empresa e a garantia de que tão logo a empresa tenha fluxo de caixa, eles vão ser absorvidos na empresa e vão passar a trabalhar a tempo integral. Alguém aqui é dono de empresa? Levanta a mão. Quantos funcionários você consegue contratar desse jeito lá na tua empresa? Mais que 2. Quem consegue contratar mais que 2 assim? Você consegue. Parabéns, você é um herói. Porque é difícil. É difícil fazer com que as pessoas estejam no lugar por conta de propósito. No setor tradicional, é ainda mais difícil. Porque os interesses que estão alocados dentro de uma empresa, o dono tem os dele, aí as pessoas de confiança dele têm os deles, que não necessariamente são os mesmos. Quando vai descendo, os interesses vão sendo cada dia mais dispersos. Tem os caras que só querem sobreviver lá, escondidos pelo maior tempo possível, para ir ganhando salário, até não sei quando.
Tem o que está perto de se aposentar e não quer encher santo saco. Pelo amor de Deus, me deixa em paz aqui, quietinho, que mais não sei quantos meses eu me aposento. Tem de tudo. Isso não é uma crítica, isso é uma realidade. E esse é um problema que a gente precisa endereçar. Para você fazer inovação na sua empresa, vamos falar sério. Seria fácil você chegar lá amanhã não, né? Hoje é quinta. Segunda-feira, às 8 horas da manhã, chama todo mundo e fala, olha, a partir de hoje nós vamos lançar uma área que vai cuidar só de inovação e essa área vai fazer tudo aquilo que a gente precisar fazer para que a empresa esteja, não só sobreviva, mas sobreviva e construa o sucesso a partir de segunda-feira, às 8 horas da manhã. Todo mundo vai entender o seguinte, porra, então esse cara está dizendo que tudo que eu fiz até agora não serve para nada. Aí ele vai pôr um monte de gente aqui que ele está dizendo que são mais espertos do que eu e que vão fazer inovação na empresa. Então, se eu ajudar esses caras, provavelmente estou desempregado. No mínimo, você vai ter que lidar com esse problema, para não dizer outros. Por quê? Porque inovação não é um negócio que acontece por decreto, a não ser aqui no Brasil. A gente tenta fazer inovação aqui no Brasil por decreto. Você é obrigado a fazer não sei o que lá, não sei o que lá, se você quiser um benefício fiscal, lei do bem, então você é obrigado a ter. Aí o sujeito que está querendo montar uma empresa no Brasil, uma multinacional que está chegando aqui, que está gerando empregos, é obrigado a fazer alguma coisa para ter um benefício fiscal. Netflix, que teve que incorporar uma programação nacional que ninguém vê. Alguém aqui conhece alguém que vê essa programação nacional? Eu nunca conheci essa pessoa, eu não sei se ela existe. Mas me contaram que tinha um público de milhões de brasileiros que queriam ver uma programação nacional. E por isso era necessário que a gente forçasse uma empresa multinacional a ter uma programação nacional. Cara, não sei vocês, mas eu quase não vejo TV. E quando eu vou ver, sério, eu quero ver alguma coisa que eu realmente goste. Mas um pouco a gente vai ser obrigado. Você vai ser obrigado a assistir 1 hora de programação nacional para daí liberar por 20 minutos o seriado que você quer ver. Quer dizer, porra, passei a semana inteira ralando e esses caras ainda estão me tirando a minha 1 hora. Então, gente, aqui nós estamos vivendo um momento esdrúxulo ao extremo. Nosso país é organizado ou desorganizado de uma maneira tão intensa que é difícil ter referências do como fazer diferente. O setor das startups no Brasil hoje, ele cresce 2 dígitos, pelo menos, todos os anos dos últimos 5 anos. Todas as startups que eu conheço, os nossos amigos, depois, quando a gente estiver respondendo perguntas, podem falar das deles ali. Todas têm pelo menos uma vaga em aberto. Todas estão procurando pelo menos mais um desenvolvedor, ou um cara de mídias sociais, de marketing, ou um cara de comercial, para a área comercial. Todas, sem exceção. A startup, quando contrata um desenvolvedor que é um cara que pode até ter se feito sozinho, porque isso é um negócio extremamente democrático. Tecnologia é um negócio democrático, porque você não precisa ter ido à faculdade, você pode ter ido, mas você não precisa ter ido. Você pode ir na internet, e na internet você consegue acessar cursos gratuitos para aprender a desenvolver o que você quiser, em qualquer linguagem. E não sei se vocês sabem, no mundo inteiro, você consegue hoje ir para qualquer país do mundo, morar e trabalhar, se você for um bom desenvolvedor. Tem vagas abertas, é a profissão que mais tem vagas abertas no mundo. Só que tem sempre uma pegadinha, certo? Nunca é simplesmente assim tão fácil. O sujeito precisa falar inglês. Pronto, daí já ferrou. Recentemente eu dei 2 palestras para pessoas de ciência da computação e da Universidade Federal do Paraná e do pessoal lá da própria PUC. E ciência da computação tinham 3, numa sala de 50, 3 que falavam inglês. Só 3. Meu, isso é péssimo, porque você vai para qualquer outro lugar e as pessoas sabem que inglês é obrigatório. E as pessoas estão estudando isso. Ah, mas é que na escola eu tive inglês, era ruim. E daí? Tem vários aplicativos que você pode usar para aprender inglês gratuitamente. Pois é. Enfim. Então, aqui eu quero fazer uma observação para uma coisa da nossa cultura que também nos sabota. Nós, brasileiros, somos
cheios de mimimi. Mimimi que ninguém me ensinou inglês. Mimimi, meus pais, não sei o que lá. Mimimi, meus tios, meus avós. Mimimi, o governo. Mimimi, o Sebrae. Mimimi, a FIEC. Mimimi, não sei o que lá. A gente adora choramingar de alguma coisa que alguém não fez por nós. Seria ótimo que tudo isso aí fosse feito por alguém, para nós, né? Só que o que nós produziríamos se tudo o que nós precisamos fosse feito para nós, pelos outros? Qual o tipo de empreendedor ou qual o tipo de profissional que nós teríamos? Nós gostaríamos de ser aquele profissional que tudo foi feito pelos outros, para nós? Como nós seríamos percebidos? Será que nós seríamos percebidos como os melhores profissionais? Dificilmente. Porque o processo de aprendizado, ele passa por, necessariamente, tentativa e erro. Ele passa por esforço. Ele passa por você empenhar seu tempo ali. Do contrário, você, no máximo, está decorando para tentar tirar uma boa nota na prova. Porque depois você esquece aquilo lá, porque já não precisa mais, e acabou. Então, eu fui nessa última viagem, agora em setembro, para o Oriente Médio, e passei 2 horas ouvindo o equivalente do ministro da Educação de Dubai, explicando qual é o projeto de educação que eles têm lá. Então, ele explicou o seguinte, resumidamente, que eles estão investindo bilhões, há alguns anos já, para trazer para Dubai jovens que queiram fazer uma formação universitária globalizada. Eles querem criar lá um lugar onde eles possam ensinar os jovens a conviver com diferenças culturais, diferenças religiosas, diferenças de todos os tipos, mas que essas pessoas juntas possam desenvolver e construir e pavimentar os caminhos para o futuro. Eles estão levando para lá universidades americanas e europeias, as melhores do mundo, para montarem campos lá, para fazerem programas lá. E eles estão trazendo jovens do mundo inteiro que estão indo estudar lá. Um lugar que só tinha areia, água salgada e sol escaldante. E se vocês quiserem lembrar, tinha petróleo, legal, mas eles chegaram à conclusão que o petróleo acaba e fazem algumas décadas que eles estão investindo bilhões de dólares, bilhões e bilhões e bilhões de dólares para construir o quê? Outras opções. Hoje, preste bem atenção nisso, vários eventos internacionais de vários setores de atividades diferentes estão sendo realizados lá, em Dubai. Vem caindo de importância. Por quê? Turismo, eles tiveram que fabricar o litoral, porque eles tinham água e areia, mas não era bonito, não era Brasil. Essa coisa linda, que a gente recebe 6 milhões de turistas por ano aproximadamente, talvez um pouco mais, um número mais atualizado. Paris sozinho recebe 20, só Paris. Paris sozinho, quase 4 vezes o turismo brasileiro inteiro. Pô, vocês que moram num lugar aqui com um litoral maravilhoso, sério, isso não incomoda vocês? Devia incomodar pra caramba. Porque isso é simples, é um atestado de que a gente faz isso muito mal. Seja como for, pode ser que vocês façam bem aqui, mas no total, nós estamos fazendo isso muito mal. Porque a gente não poderia perder para uma única cidade com, não sei o total de quilômetros de litoral que a gente tem, mas se não me engano é algo como 6 ou 7 mil quilômetros de litoral, qualquer coisa assim, talvez. Se fosse 5 mil, não importa. É absurdo. Isso sem considerar o turismo de interior. Então, veja como a gente tem muito e explora muito mal, ou muito pouco. Turismo comercial. Turismo, não turismo para negócio. Só que os 6 milhões no Brasil é o total. Que vem para as duas coisas. Ou seja, se a gente olhar para esses 6 milhões, a gente pode entender assim, meio copo cheio, né? Tem aquela coisa assim, não é tão assim, não é tão ruim. Pô, tem 6 milhões. Pois é, mas aí a gente tende a olhar para o meio copo cheio e se acomodar no fato de que
Ah, então tá, né? Então tá bom, não é tão ruim assim, tem 6 milhões. Não, é horrível. A gente precisa mudar isso. A gente precisa olhar para as coisas e falar assim, cara, eu estou fazendo isso muito mal, eu preciso fazer melhor a partir de agora. Amanhã, às 8 horas da manhã, eu tenho que ter um novo plano para explorar o turismo. E esse exatamente é o jeito que as startups trabalham. As startups, nesses últimos 5 anos, vêm conseguindo empregar. O número de startups vem crescendo, tem muita tranqueira que está em primeira tentativa, tem empreendedores que não têm muita experiência, etc. E eles ainda estão aprendendo? Tem, porque não é fácil, é difícil. Temos exemplos bilionários? Até temos, relativamente. Não temos saídas bilionárias ainda, mas temos exemplos bilionários. Tem a Móvel em Campinas, tem outras empresas que se construíram ao longo do tempo aí, que hoje faturam valores bastante robustos. Esse ano, particularmente, foi um ano bem interessante. Tivemos várias captações milionárias para startups brasileiras, como foi o do Nubank, Get Ninjas. Tivemos a saída da Zero Paper. Tivemos a venda da... Daqui a pouco eu me lembro. Mas tiveram mais alguns acontecimentos aí que fazem o quê? Que demonstram que a gente está conseguindo construir empresas de tecnologia que chegam em um lugar e chamam a atenção e são adquiridas ou são compradas, ou estão comprando, como é o caso da Móvel, que vem comprou mais de 60 empresas. Estão em 10 países, inclusive no Vale do Silício. É a maior empresa de conteúdo de aplicativos das Américas, tirando, vamos dizer, América Central e Sul. E uma das maiores do mundo. Nasceu em Campinas. Então a gente pode chegar lá. Hoje, tem internet em quase todo lugar no Brasil. Não necessariamente lá tão boa, mas em velocidade, mas tem. Um jovem com pizza, Coca-Cola, internet e um computador pode produzir o próximo Google aqui do Brasil. Não tem mais fronteiras para isso. No passado, tinha uma fronteira absurda, né? Porque as coisas levavam muito tempo para chegar aqui. Hoje não, elas chegam aqui muito mais rápido. Por mais que a nossa economia seja uma economia mais cara, que as coisas sejam mais caras, esse cara, sozinho, pode criar um negócio que seja revolucionário. Isso pode acontecer daqui. E como eu comecei a falar para vocês, muitas empresas que já estão mais maduras nesse universo, como Google, Microsoft, Samsung e muitas outras, criaram seus fundos para investir em empresas nascentes de tecnologia em vários países, não só no seu próprio país de origem, porque esses fundos visam dar o quê? Dar uma chance para os casos como o do Rafael. Quando a gente abrir na sessão de perguntas, eu gostaria que alguém me perguntasse isso, então eu vou dar a dica, só para ficar, né? Primeira pergunta, que é sempre a mais difícil. O que foi que chamou a minha atenção para eu investir nesse cara aqui? Porque tem uma resposta muito interessante para essa pergunta. Faça essa pergunta, por favor, me dê a chance de contar isso. Então, gente, não querendo parecer, putz, mas ele está desenhando o apocalipse. Não, não é isso. Porque nós podemos mudar essa realidade com o nosso próprio trabalho. Aqui nessa sala tem recursos mais do que suficientes para a gente mudar essa realidade. Somando vocês, somando as pessoas em São Paulo, em Curitiba, no Rio, etc., que estão fazendo cada vez mais no tema de inovação, estão construindo negócios mais inovadores, estão começando suas áreas de inovação do lado de fora do seu negócio principal para que elas não conflitem, que é uma coisa que a minha empresa faz para alguns clientes, desenhar e implantar áreas de inovação para que você consiga ter chance de tirar dali coisas que não conflitem com o seu negócio no momento inicial. Tudo isso está mudando a realidade. Hoje, quando a gente olha para o mercado e vê assim, eu sou administrador por formação, né? Então eu fui lá na época, estudei lá sobre Fayol, sobre uns carinhas lá, bem velhões, lá, que aconteceram há trocentos e milhões de anos atrás. E o outro tema mais importante que a gente estudou, em Teoria Geral de Administração, primeiro semestre da minha faculdade. Revolução Industrial. Como a Revolução Industrial mudou o mundo? Mudou. E criou um problema gigantesco para o mundo, porque a Revolução Industrial trouxe mais para frente um tema de escala, que é, do lado do empresário, eu preciso vender cada vez mais,
e, eventualmente, portanto, eu preciso vender mais barato para vender mais. Daí eu preciso de um tema chamado obsolescência programada, porque se eu fizer um produto que dura, eu estou ferrado, porque daí o ciclo de substituição fica muito longo. Então, o meu produto não pode ser tão bom assim, né, para poder ter a troca. E aí nós fomos incentivados a nos tornarmos extremamente consumistas para trocar as coisas com uma velocidade incrível, porque essa máquina precisa andar. E ela só anda para uma direção em que cada vez precisa vender mais. Cada vez precisa vender mais. Mais. Tive uma discussão com o pessoal lá em Taiwan. Taiwan é uma ilhota que fica num lugar super agradável. Ela fica no mar entre a China e o Japão, um pouquinho para baixo. 2 países que se odeiam. A China, de vez em quando, faz exercícios militares no mar do Japão. Na semana que eu estava lá, o Japão aprovou, depois da Segunda Guerra Mundial, pela primeira vez, que eles poderão enviar tropas para fora do Japão. Vai vendo. Lugar super nice para morar. Eles correm o risco de serem reincorporados à China, porque o partido que atualmente está no governo é o mesmo partido que governa a China, apesar de ser um país diferente. Então, o pessoal está um pouco assustado, as eleições são agora no início do ano. Eles produzem 80% de todos os chips eletrônicos produzidos no mundo, lá em Taiwan ou em fábricas deles que estão na China. Eles estavam me dizendo o seguinte: Rodrigo, a gente produz 80%. Tá, tudo bem, isso eu já sei. Me conte algo que eu não sei. Você sabia que somos nós que desenvolvemos os chips? Não, isso eu não sabia. Me explique melhor isso. No passado, eles traziam para a gente o desenho e a gente só tinha que fabricar. Há algum tempo atrás, nessa história de que cada vez eles querem comprar mais e mais barato, para eu conseguir garantir uma margem, eu preciso vender um volume, um negócio absurdo, em volume. Então, a gente, em algum ponto no tempo, começou a fazer o quê? Me dá as especificações que eu desenho o chip. E eles vêm cada vez mais absorvendo o know-how de fazer o desenho dos chips. Eu falei, pô, isso eu não sabia, interessante, você agregou um valor interessante aí. Pois é, mas só que não adianta, porque, na verdade, esses caras querem o preço por peça que seja um preço de 0,0 centavos de dólar por unidade. E fim. O que eles se deram conta? Nós estamos fadados a sermos massacrados pela lógica da Revolução Industrial, que, de um lado, num certo momento, criou crescimento, no outro lado, agora, cria um problema que é insolúvel, se você seguir nessa rota. Qual é o problema? Cada vez terei que fazer mais, cada vez terei que fazer mais barato. E quanto mais eu aprendo a só fazer isso, mais longe eu estou de fazer o quê? Customer Development, Design, Marketing, produto final. Nos demos conta de que os caras, através de comprarem de nós, estão afastando-nos do valor agregado. Alguma semelhança com o que acontece aqui no Brasil? Né? A gente, desde os primórdios, a gente recebia pedra de lastro dos navios, entregava madeira, ouro, etc., etc., e depois gastava o que não tinha para comprar porcelana, que era o valor agregado. Com a economia mundial vivendo um momento com paradigmas completamente diferentes, tipo economia compartilhada. Quem sabe o que é isso? Então, exemplos para vocês que não levantaram a mão. Uber. Super polêmico no Brasil e em alguns outros lugares. Uber é um negócio que atua em economia compartilhada. Car sharing, que é você alugar o seu próprio carro para alguém por um período de tempo, que pode ser 1 hora, 2, porque você está parada no supermercado por 2 horas e alguém pode alugar o seu carro por 1 hora para ir até a farmácia e voltar. Economia compartilhada. Lavagem de roupa. Nós estamos lançando uma startup mês que vem que faz lavagem de roupa. Peer-to-peer. Pessoas lavando a roupa de outras pessoas. Muito louco. Vai para o mercado mês que vem.
Já estamos, tá quase tudo pronto. Então, o que acontece? Economia compartilhada, valor adicionado, propósito, economia criativa, tudo isso vem mudando a dinâmica econômica de uma relação meramente era industrial, revolução industrial, escala, para valor agregado. A Xiaomi, que o Rafael comentou, é uma empresa chinesa que descobriu o seguinte: pô, não quero mais brincar nesse jogo aqui de que eu faço tudo para eles, menos o que tem valor agregado. Aí o sujeito lá em qualquer lugar do mundo compra um iPhone, que é o meu telefone, só que com o resto da Apple, ou com o resto da Samsung, ou com o resto de seja o que for. Eu ganho isso aqui, e os caras ganham isso aqui. Nike, mesma coisa. Nike faz lá, põe a vírgula e decide as cores. E algumas outras coisas de design. E o Tailândia, China, etc., fabricam. Eles ganham isso aqui, e a Nike ganha isso aqui. O que a Xiaomi fez? Ela contratou executivos saídos de Google e Apple para fazer o quê? Nós queremos ir para lá, brincar disso aí. E eles desenvolveram produtos deles, cuja experiência de compra não é igual à da Apple, mas é muito melhor do que todos os outros fabricantes. Eu experimentei. Se preocuparam com a embalagem, se preocuparam com a sensação que a embalagem te dá quando você toca, com os materiais que eles usaram para fabricar. Algumas coisas são até interessantes, porque se você for no site, até o jeito que eles mostram as fotos do produto, se você for no site da Apple, você vai perceber algumas semelhanças. Estão lançando globalmente. A HTC é uma empresa taiwanesa que se tornou a segunda maior empresa em venda de celulares nos Estados Unidos, porque foi migrar para o lado de adicionar valor. Tiveram um problema lá interno, trocaram o cara que estava sendo responsável por esse avanço e experimentaram um declínio gigantesco. E entenderam que, opa, realmente, valor agregado lá. E agora estão investindo montanhas de dinheiro em inovação. Alguém aqui já montou computador quando era criança? Putz, placa-mãe da Asus, né? Levanta a mão aí se era isso mesmo. Asus é outra empresa taiwanesa que resolveu fazer o quê? Ir para o produto final. Eles estão se dando conta disso na Ásia. Eu dei lá um workshop numa universidade, um outro workshop para empreendedores e um outro workshop para investidores, porque eles estão entendendo o seguinte: pô, eu não quero mais ficar nessa relação que eu só entro pelo cano. Preciso de software skills. Preciso saber fazer o que eu não sei fazer. Preciso saber fazer marketing. Preciso saber fazer customer development. Preciso saber fazer serviço ao cliente. Preciso saber entender o cliente. Resultado disso, algumas dessas empresas. Um contingente enorme de empreendedores que estão lá buscando desenvolver novas soluções via o modelo de uma startup para levar para o mercado. Qual que é a falha deles, por enquanto, que eles não se deram conta? Eles ainda estão olhando para a China. Está todo mundo olhando para a China. Todo mundo na Ásia está olhando para a China. Não sei quem aqui, se vocês já estudaram a teoria dos jogos, né? Tem um exemplo bem legal que é assim: todos nós suponhamos que fôssemos um time de futebol, todos solteiros, certo? Para as moças não ficarem chateadas com o meu exemplo. Terminou um jogo, torcida e jogadores vão a um bar. A gente entra no bar e todo mundo ao mesmo tempo vai cantar a mesma menina. Não vai dar certo, porque somos muitos, um vai ter sucesso e o resto não vai rolar. O que é a teoria dos jogos, quando você pega isso e aplica? Todos eles estão atirando para a China. E todos eles deveriam estar pensando assim: espera aí, se eu fabrico hardware mais barato que todo mundo e o meu hardware tem qualidade porque o meu hardware está dentro do hardware de todos, por que eu não faço ao contrário? Deixa a China para quem já é maior e deixa eu ir atirar no Brasil, deixa eu ir atirar na Europa,
deixou atirar na América do Sul, deixou atirar na América Central e até talvez deixou atirar nos Estados Unidos, que é um mercado tão grande que mesmo você sendo novo entrante, você consegue capturar mercado, se você tiver realmente um bom produto. Eles estão começando a entender que, putz, talvez eu devesse fazer uma outra coisa. Eles ainda estão tentando aprender o que é essa coisa. Agora, imagine a nossa vida daqui a um ano sendo bombardeados por produtos e serviços desenvolvidos que tenham a ver com hardware, desenvolvidos no lugar do mundo que é o mais eficiente em fazer hardware do planeta. Isso significaria dizer que a chance da gente quebrar tudo que tem de hardware no Brasil seria razoável. Aí nós vamos ter que chorar para o governo para pedir, pelo amor de Deus, me proteja aí. Faça algo por mim. Só que nós podemos fazer algo agora. Nós podemos começar a fazer parcerias com empresas. Nós podemos ir buscar a oportunidade lá de trabalhar com esses caras. Nós podemos investir em empresas como a do Rafael ou outras de outros setores que estão desenvolvendo coisas inovadoras. A startup do meu filho está na última fase de seleção de um programa internacional de aceleração. Se eles passarem da entrevista que vai acontecer amanhã, eles vão para a França ficar um ano lá. Porque no resto do mundo, vários países têm programas para atrair empreendedores brasileiros ou de qualquer lugar que tenham realmente um time bom e uma ideia interessante. A ideia eles se preocupam menos do que o time. O time é mais importante do que a ideia. Para levar para fora. Por quê? Porque eles passam um ano te ajudando para depois convencer você a fazer o quê? Ficar lá. Nós estamos exportando talentos, não é de agora. A gente exporta no futebol, a gente exporta em um monte de coisas. Por quê? Enquanto a gente continuar dizendo para nós mesmos que aqui está tudo bem, a gente nunca vai ter uma resposta para isso. Porque, na verdade, é melhor ignorar tudo o que está acontecendo, porque se eu aceitar que isso tudo está acontecendo, eu tenho que rever a minha resposta e concluir que não está tudo bem. Aí eu sou forçado a fazer o quê? Mudar. E mudança é um negócio que não é confortável, porque a gente sai daquilo que a gente está habituado a fazer para fazer o que a gente não está habituado a fazer. E essa é a única coisa que pode salvar o país. É a nossa disposição de fazer aquilo que a gente não está habituado a fazer. E fazer isso bem. Porque uma coisa, não sei se vocês sabem, mas os brasileiros são trabalhadores, são criativos, os brasileiros são empolgados, e nós estamos desperdiçando essas três características porque, infelizmente, a gente não consegue empolgar as pessoas para levar esse país para frente. Muito obrigado.